Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Band Mulher de volta para falar de um assunto muito sério. O Brasil ainda registra centenas de milhares de partos de mães entre 10 e 19 anos, todos os anos. E a gravidez precoce está diretamente ligada a impactos na saúde física e emocional, evasão escolar e dificuldades sociais. Mais do que números, estamos falando de adolescentes em fase de desenvolvimento do corpo e da mente que estão passando por transformações intensas. Então, por isso, vamos falar desse assunto hoje aqui no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com a obstetra e também ginecologista, doutora Silvia Cacheta. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde para você. Doutora, essa semana, né, é uma semana em que se fala muito de prevenção à gravidez na adolescência, com palestras, ações e tudo mais. E a gente trouxe esse tema que é muito importante, porque mesmo com tantas informações e às vezes as famílias mais informadas sobre informar, ainda acontece muito, né? Sim, essa é a fase da vida da mulher em que acontecem mais gestações não planejadas. E tudo vem de uma falta de educação sexual mesmo, que começa tanto em casa quanto nas escolas, né? A gente percebe que existem muitas meninas e meninos expostos ao início da vida sexual sem ter uma noção do próprio corpo, de métodos contraceptivos. Então é super importante que seja feita essa abordagem antes para que todo esse desfecho mude, né? São mais de 400 mil adolescentes gestantes todos os anos. Isso precisa mudar. E em primeiro lugar, essa questão da informação. Às vezes a pessoa fala assim, ai, a fulana é muito saidinha, namorando cedo e tal, mas não é bem só isso. Às vezes a falta de informação, de esclarecimento, de conversa é o que leva a essa gravidez precoce. Sim. Existe uma dificuldade em relação a esse assunto em casa, mas também existe uma dificuldade de entendimento em relação, por exemplo, aos métodos contraceptivos. A gente sabe, existe método contraceptivo à disposição no SUS, mas muitas vezes existe uma dificuldade de assimilar como é que eles vão ser utilizados. Mesmo o preservativo pode ser algo super comum, mas eu já atendi adolescentes que estavam ali expostas porque utilizaram preservativos de uma maneira inadequada. Por isso que a educação sexual ela é o primeiro ponto para mudar essa perspectiva. E tudo começa em casa, né? Mas a gente percebe que muitos pais sentem dificuldade de iniciar essa conversa com os filhos. Existe uma idade adequada para isso? Como que deve ser? O que eu entendo é que, no caso das meninas com a ginecologista, eu já oriento a ir desde quando está iniciando o processo da puberdade. Porque ali ela já vai vendo que o corpo está diferente, começa a ter outras intenções mesmo, ela começa às vezes a ver os meninos de uma forma diferente. Então, para as meninas, eu até acho que existe uma abertura mais fácil, porque a gente tem a ginecologista muito como uma rotina. Os meninos, eu já vejo que é muito mais a família realmente mostrando que eles estão numa posição em que não deve ser só uma posição sexualizada mesmo, porque isso para os meninos é muito enaltecido, né? Enquanto para as meninas fica uma discussão um pouco mais fechada. Então, a ginecologista, no caso das meninas, seria uma porta de entrada mesmo para abrir ali as dúvidas, a ter essas orientações, as meninas entenderem do próprio corpo, entenderem como que existe esse processo de gestação na adolescência. Porque realmente é um momento em que uma gestação pode causar várias alterações e complicações. Então, uma gestação na adolescência, ela aumenta o risco de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. O parto em si, existe um risco maior de complicações hemorrágicas. Então, não é apenas uma gestação num momento sem planejamento. É um momento de maior risco para a gestante. E já a gente falando dessas transformações fisiológicas, mas antes de mais nada, aconteceu, pronto, né? Não adianta, ali o susto é enorme, é tremendo e depois vem toda o momento, né? Os 9 meses de gestação. Já que você comentou quais são os principais cuidados, né, que a mãezinha tem que ter ali por se tratar, então, de uma adolescente que, né, o corpo às vezes não está tão preparado para isso, né?
sabendo que existe esse índice de complicações maiores, a primeira questão é fazer um pré-natal de alto risco. Porque numa gestação de alto risco, nós temos um olhar diferente, né? Então, para a prevenção de pré-eclâmpsia, existem medidas hoje que são muito importantes para prevenir principalmente a pré-eclâmpsia precoce, essa prevenção de parto prematuro, a avaliação da suplementação. A suplementação ela é muito negligenciada e é a suplementação adequada que vai ajudar com que aquele bebê se desenvolva bem, porque também existe um índice maior de restrição de crescimento fetal intrauterino nessas meninas. Então, é um acompanhamento que precisa ser regular, precisa levar em consideração a suplementação, as profilaxias, que são as medidas para evitar que aconteçam as complicações, e uma orientação muito importante em relação ao parto e à contracepção depois. Porque a gente precisa orientar essa menina também de como que ela vai ter esses métodos contraceptivos para que essa gravidez não planejada não se repita, né? É verdade. E agora eu queria falar sobre a saúde mental. A gente falou da questão das transformações do corpo e quando a gente fala de saúde mental, antes eu quero até te convidar para assistir um bate-papo que a gente fez com a psicóloga, a doutora Bruna Vieira, que trouxe também orientações, trouxe dicas em relação a esse assunto, porque a família toda, né, a adolescente, ela passa por muitas transformações. Então ela mandou para a gente um recadinho e orientações. Num contexto familiar, social, muitas vezes a gente precisa ter um apoio, precisa que os pais tenham, assim, uma explicação com os filhos, né? Nem sempre isso é possível. Também é importante muitos jovens fazerem uma terapia, porque na terapia ajuda muito o controle das emoções. Essa fase da gravidez é uma fase que pode gerar muita confusão, né, assim, de emoções, que pode gerar uma falta de autoestima, principalmente quando não tem o apoio da família, quando não tem o apoio do parceiro, né, da sociedade. Então é uma fase muito de construção também do caráter do adolescente. Então isso tudo pode influenciar. E tem os riscos que a gente pode ter nessa fase, que pode ser uma ansiedade, né, o adolescente pode desenvolver uma ansiedade, pode desenvolver uma depressão. Nessa fase também, muitas mães têm um distanciamento social, às vezes se anulam de fazer coisas, né? Por conta de ter uma vida que tem que cuidar agora. Então, se anulam de sair, se anulam, deixam a escola, né? Anulam o social. E isso também pode causar uma depressão pós-parto, né? Uma depressão, assim, para a vida. Ou seja, né, são muitas as mudanças e a doutora comentou sobre uma questão também que é importante a gente falar dessa parte da questão social, né? Muitas delas, eu imagino que você, que já passou por muitas, inclusive lá na UF, acabam se afastando da escola, aí não vê futuro, não tem perspectiva mais e se deprime. Eu vejo que nós como mães, independente de um planejamento ou não, a gente já ajusta muitas coisas para que aquele filho seja criado da melhor maneira possível. Numa situação não planejada e na adolescência, em que existe todo esse período escolar, né, de afirmação do adolescente, isso é mais importante ainda. E realmente, esse risco de depressão pós-parto, ele é muito grande. Então, é muito importante que exista uma rede de apoio capacitada para poder explicar para a paciente estar ali, porque a rede de apoio ela vai ajudar não só no cuidado da criança, mas no cuidado da mulher. A gente é esquecida nessa fase pós-parto, mas a gente precisa de cuidado também. Então é muito importante ter essa rede de apoio, essa avaliação especializada, se for o caso, e fazer com que essa menina seja vista e acompanhada da maneira adequada, tanto do ponto de vista como mãe, quanto de mulher agora, né? E não tem como, né? O acolhimento da família, dos amigos, da comunidade, enfim, principalmente a família mesmo nessa hora é quem vai dar essa base e estrutura, né? Com certeza. É super importante que ela seja vista e que ela seja acompanhada da maneira adequada e que se previna, para que uma próxima gestação ela tenha uma programação e que ela consiga viver de maneira plena como ela se programou antes, né? É verdade. Doutora, muito obrigada, viu, por trazer essas informações, esse alerta, que é sempre muito importante falar desse assunto, né?
com os pais que estão nos assistindo de como abordar, com os adolescentes que estão passando por aqui também, de se cuidarem, é sempre importante, né? Com certeza. Viu? Obrigada a você. Fica à vontade aqui na nossa sala de estar, porque vocês sabem que eu tenho um recado para vocês, né? Porque quando o assunto é prevenção, cuidado e saúde, desde cedo, você pode contar com o laboratório de confiança que faz toda a diferença. Ó, nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico oferece uma estrutura completa em análises clínicas e diagnóstico por imagem, apoiando adolescentes, famílias e profissionais de saúde com exames essenciais para prevenção, acompanhamento e cuidado integral. Com exames laboratoriais, testes preventivos e exames de imagem realizados com qualidade, precisão e acolhimento, o check-up está à disposição da comunidade para cuidar da saúde em todas as fases da sua vida. Porque informação, prevenção e acesso à saúde são os primeiros passos para um futuro mais saudável. Check-up, medicina e diagnóstico, resultados a serviço da vida. Terça-feira que vem mais uma sugestão, indicação e orientações de saúde. Band Mulher de volta para falar de um assunto muito sério, ó. O Brasil ainda registra centenas de milhares de partos de mães entre 10 e 19 anos, todos os anos. E a gravidez precoce está diretamente ligada a impactos na saúde física e emocional, evasão escolar e dificuldades sociais. Mais do que números, estamos falando de adolescentes em fase de desenvolvimento do corpo e da mente que estão passando por transformações intensas. Então, por isso, vamos falar desse assunto hoje aqui no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com a obstetra e também ginecologista, doutora Silvia Cacheta. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde para você. Doutora, essa semana, né, é uma semana em que se fala muito de prevenção à gravidez na adolescência, com palestras, ações e tudo mais. E a gente trouxe esse tema que é muito importante, porque mesmo com tantas informações e às vezes as famílias mais informadas sobre informar, ainda acontece muito, né? Sim, essa é a fase da vida da mulher em que acontecem mais gestações não planejadas. E tudo vem de uma falta de educação sexual mesmo, que começa tanto em casa quanto nas escolas, né? A gente percebe que existem muitas meninas e meninos expostos ao início da vida sexual sem ter uma noção do próprio corpo, de métodos contraceptivos. Então é super importante que seja feita essa abordagem antes para que todo esse desfecho mude, né? São mais de 400 mil adolescentes gestantes todos os anos e isso precisa mudar. E em primeiro lugar, essa questão da informação. Às vezes a pessoa fala assim, ai, a fulana é muito saidinha, namorando cedo e tal, mas não é bem só isso. Às vezes a falta de informação, de esclarecimento, de conversa é o que leva a essa gravidez precoce. Sim. Existe uma dificuldade em relação a esse assunto em casa, mas também existe uma dificuldade de entendimento em relação, por exemplo, aos métodos contraceptivos. A gente sabe, existe método contraceptivo à disposição no SUS, mas muitas vezes existe uma dificuldade de assimilar como é que eles vão ser utilizados. Mesmo o preservativo pode ser algo super comum, mas eu já atendi adolescentes que estavam ali expostas porque utilizaram preservativo de uma maneira inadequada. Por isso que a educação sexual ela é o primeiro ponto para mudar essa perspectiva. E tudo começa em casa, né? Mas a gente percebe que muitos pais sentem dificuldade de iniciar essa conversa com os filhos. Existe uma idade adequada para isso? Como que deve ser? O que eu entendo é que, no caso das meninas com a ginecologista, eu já oriento a ir desde quando está iniciando o processo da puberdade. Porque ali ela já vai vendo que o corpo está diferente, começa a ter outras intenções mesmo, ela começa às vezes a ver os meninos de uma forma diferente. Então, para as meninas, eu até acho que existe uma abertura mais fácil, porque a gente tem a ginecologista muito como uma rotina. Os meninos, eu já vejo que é muito mais a família realmente mostrando que eles estão numa posição em que não deve ser só uma posição sexualizada mesmo, porque isso para os meninos é muito enaltecido, né? Enquanto para as meninas fica uma discussão um pouco mais fechada. Então, a ginecologista, no caso das meninas, seria uma porta de entrada mesmo para abrir ali as dúvidas,
a ter essas orientações, as meninas entenderem do próprio corpo, entenderem como que existe esse processo de gestação na adolescência. Porque realmente é um momento em que uma gestação pode causar várias alterações e complicações. Então, uma gestação na adolescência, ela aumenta o risco de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. O parto em si, existe um risco maior de complicações hemorrágicas. Então, não é apenas uma gestação num momento sem planejamento. É um momento de maior risco para a gestante. E já a gente falando dessas transformações fisiológicas, mas antes de mais nada, aconteceu, pronto, né? Não adianta, ali o susto é enorme, é tremendo e depois vem toda o momento, né? Os 9 meses de gestação. Já que você comentou quais são os principais cuidados, né? Que a mãezinha tem que ter ali por se tratar, então, de uma adolescente que, né? O corpo às vezes não está tão preparado para isso, né? Sabendo que existe esse índice de complicações maiores, a primeira questão é fazer um pré-natal de alto risco. Porque numa gestação de alto risco, nós temos um olhar diferente, né? Então, para a prevenção de pré-eclâmpsia, existem medidas hoje que são muito importantes para prevenir principalmente a pré-eclâmpsia precoce, essa prevenção de parto prematuro, a avaliação da suplementação. A suplementação ela é muito negligenciada e é a suplementação adequada que vai ajudar com que aquele bebê se desenvolva bem. Porque também existe um índice maior de restrição de crescimento fetal intrauterino nessas meninas. Então, é um acompanhamento que precisa ser regular, precisa levar em consideração a suplementação, as profilaxias, que são as medidas para evitar que aconteçam as complicações, e uma orientação muito importante em relação ao parto e à contracepção depois. Porque a gente precisa orientar essa menina também de como que ela vai ter esses métodos contraceptivos para que essa gravidez não planejada não se repita, né? É verdade. E agora eu queria falar sobre a saúde mental. A gente falou da questão das transformações do corpo e quando a gente fala de saúde mental, antes eu quero até te convidar para assistir um bate-papo que a gente fez com a psicóloga, a doutora Bruna Vieira, que trouxe também orientações, trouxe dicas em relação a esse assunto, porque a família toda, né, a adolescente, ela passa por muitas transformações. Então ela mandou para a gente um recadinho e orientações. Num contexto familiar, social, muitas vezes a gente precisa ter um apoio, precisa que os pais tenham, assim, uma explicação com os filhos, né? Nem sempre isso é possível. Também é importante muitos jovens fazerem uma terapia, porque na terapia ajuda muito o controle das emoções. Essa fase da gravidez é uma fase que pode gerar muita confusão, né, assim, de emoções, que pode gerar uma falta de autoestima, principalmente quando não tem o apoio da família, quando não tem o apoio do parceiro, né, da sociedade. Então é uma fase muito de construção também do caráter do adolescente. Então isso tudo pode influenciar. E tem os riscos que a gente pode ter nessa fase, que pode ser uma ansiedade, né, o adolescente pode desenvolver uma ansiedade, pode desenvolver uma depressão. Nessa fase também, muitas mães têm um distanciamento social, às vezes se anulam de fazer coisas, né? Por conta de ter uma vida que tem que cuidar agora. Então, se anulam de sair, se anulam, deixam a escola, né? Anulam o social. E isso também pode causar uma depressão pós-parto, né? Uma depressão, assim, para a vida. Ou seja, né, são muitas as mudanças e ali a doutora comentou sobre uma questão também que é importante a gente falar dessa parte da questão social, né? Muitas delas, eu imagino que você, que já passou por muitas, inclusive lá na UF, acabam se afastando da escola, aí não vê futuro, não tem perspectiva mais e se deprime. Eu vejo que nós como mães, independente de um planejamento ou não, a gente já ajusta muitas coisas para que aquele filho seja criado da melhor maneira possível. Numa situação não planejada e na adolescência, em que existe todo esse período escolar, né, de afirmação do adolescente, isso é mais importante ainda. E realmente, esse risco de depressão pós-parto, ele é muito grande. Então, é muito importante que exista uma rede de apoio capacitada para poder explicar para a paciente estar ali, porque a rede de apoio ela vai ajudar não só no cuidado,
da criança, mas no cuidado da mulher. A gente é esquecida nessa fase pós-parto, mas a gente precisa de cuidado também. Então, é muito importante ter essa rede de apoio, essa avaliação especializada, se for o caso, e fazer com que essa menina seja vista e acompanhada da maneira adequada, tanto do ponto de vista como mãe, quanto de mulher agora, né? E não tem como, né? O acolhimento da família, dos amigos, da comunidade, enfim, principalmente a família mesmo nessa hora é quem vai dar essa base e estrutura, né? Com certeza. É super importante que ela seja vista e que ela seja acompanhada da maneira adequada e que se previna, para que uma próxima gestação ela tenha uma programação e que ela consiga viver de maneira plena como ela se programou antes, né? É verdade. Doutora, muito obrigada, viu, por trazer essas informações, esse alerta, que é sempre muito importante falar desse assunto, né? Com os pais que estão nos assistindo, de como abordar, com os adolescentes que estão passando por aqui também, de se cuidarem, é sempre importante, né? Com certeza. Viu? Obrigada a você. Fica à vontade aqui na nossa sala de estar, porque vocês sabem que eu tenho um recado para vocês, né? Porque quando o assunto é prevenção, cuidado e saúde, desde cedo, você pode contar com o laboratório de confiança, que faz toda a diferença. Ó, nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico oferece uma estrutura completa em análises clínicas e diagnóstico por imagem, apoiando adolescentes, famílias e profissionais de saúde com exames essenciais para prevenção, acompanhamento e cuidado integral. Com exames laboratoriais, testes preventivos e exames de imagem realizados com qualidade, precisão e acolhimento, o check-up está à disposição da comunidade para cuidar da saúde em todas as fases da sua vida. Porque informação, prevenção e acesso à saúde são os primeiros passos para um futuro mais saudável. Check-up, medicina e diagnóstico, resultados a serviço da vida. Terça-feira que vem mais uma sugestão, indicação e orientações de saúde.